Uma boa tarde a todos, é um prazer estarmos aqui presentes mais uma vez para essa nossa reunião. Nós saudamos o público presente aqui na sala e saudamos aqueles que nos acompanham pela rede social. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nos cede este espaço para que nós possamos estudar, compreender, nos consolar e nos esclarecer a respeito dessa doutrina, que ela é tão consoladora para esses momentos, esses tempos que nós estamos vivendo tão difíceis. E nós estamos aqui, reunidos mais uma vez, buscando o nosso aprimoramento. Vamos então nos conectando à equipe espiritual que está aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, harmonizando a nossa mente e o nosso coração. Vamos visualizando a imagem do nosso querido Mestre e Irmão Jesus. Ele que é nosso maior exemplo de caridade, de humildade e de amor. Que nos deixa o seu Evangelho para que possamos tê-lo como uma cartilha de conduta moral rumo à felicidade e à pureza espiritual, que é o destino de todo o espírito. Vamos elevando o pensamento ao Pai Criador, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de estarmos podendo acompanhar esta palestra pela rede social, através da tecnologia, deste mundo tão moderno que hoje nos propicia que de onde estivermos, nós possamos aprender, possamos nos conectar à espiritualidade amiga. E tudo isso é pertencente ao Pai, que nos oportuniza todos esses aprendizados e ensinamentos, que nos deu a vida, a reencarnação, para que nós pudéssemos aqui retornar quantas vezes fosse necessário para evoluir. E pedimos, Pai, que todas as vezes que nos desviarmos do bom caminho das Tuas leis, que o Senhor possa nos trazer de volta, que o Senhor possa nos resgatar, nos auxiliando nesse nosso processo de crescimento. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos, que são esses nossos companheiros de jornada, e com o nosso coração aberto a receber os ensinamentos de hoje, nós damos graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 1, e trata das leis divinas e naturais, questões 614 a 628. Esse estudo, ele é muito importante porque traz para nós o elemento-chave para a nossa felicidade. A felicidade possível de ser alcançada tanto aqui no planeta Terra, para nós reencarnados, quanto a felicidade plena na vida espiritual. Então, esses ensinamentos, eles abrangem a vida corpórea e a vida espiritual, e são eles que vão nos levar ao aprendizado de forma mais completa, porque eles nos auxiliam, eles nos orientam, nos indicam o caminho do nosso aperfeiçoamento moral. O Espiritismo nos orienta que nós não somos só um corpo, nós somos espírito, somos imortais, fomos criados por Deus, tivemos um começo, mas não teremos fim. Nós somos imortais, reencarnaremos, desencarnaremos N vezes, conforme for a necessidade de cada um de nós. Então, a nossa essência, ela é espiritual e não material, como muitas vezes a gente acredita. Na vida espiritual, é uma continuidade do que nós fomos aqui. A depender do nível evolutivo que cada um de nós alcançou, nós vamos, na espiritualidade, ao desencarnarmos, ter o mesmo estado psicológico, emocional, moral, que nós conservávamos aqui. Então, o Espiritismo, como ele nos revela essa imortalidade do espírito,
Nós tendemos, a partir do momento em que procuramos estudar, conhecer mais, frequentar a casa espírita, os cursos de doutrina, nós vamos desenvolvendo um novo olhar em relação à vida. O que é de fato importante? Se eu entendo, se eu acredito de forma absoluta que eu sou um espírito imortal, que eu estou neste corpo de forma passageira, eu preciso deste corpo para me manifestar, para me relacionar aqui neste planeta. Então, se eu não sou este corpo, esta personalidade individual que hoje tem um nome, mas se eu sou esse espírito imortal que sobrevive a tudo, a que eu devo dar realmente importância? Nós ainda não deixamos entrar no nosso coração, na nossa mente, que este mundo não é o mais importante, que este mundo é este passageiro, material, que nós estamos aqui por pouco tempo, apesar de que para nós 50, 60 anos é muita coisa, mas em vista do tempo da espiritualidade, isso é muito pequeno. Então, quando nós vamos buscando conhecer mais o espiritismo e devagar essas ideias vão entrando na nossa mente, nós nos perguntamos, mas então eu não devo dar tanta atenção a este corpo, a esta materialidade em que eu vivo neste planeta, porque tudo é passageiro. Não deixa de ter a sua importância cuidarmos disso, mas o que eu devo, de fato, instruir, educar, é o espírito. E o espírito nós instruímos e educamos através do aperfeiçoamento, do aprimoramento moral. Então, a doutrina espírita, nessa mesma medida em que nós vamos procurando conhecê-la, aplicando esses ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas condutas, nós vamos perceber que o espiritismo ele é uma doutrina de consequências na nossa vida. Então, nós vamos praticando e vamos percebendo o retorno dessa prática, vamos percebendo que quando nós agimos no bem, pensamos no bem, amamos o nosso próximo, nós temos um determinado retorno de bem-estar, de energia positiva, de fé fortalecida. Quando nós negativamos a nossa mente e as nossas atitudes, também recebemos um retorno de acordo com essa energia que nós emanamos. Então, o espiritismo é uma doutrina de consequências. Nós vamos mudando devagar essa nossa conduta, como nós falando, tendo um novo olhar para a nossa existência. Então, procurando o quê? Já que é o espírito que sobrevive a tudo e eu tenho que educá-lo moralmente, eu vou procurar agir o mais possível, o máximo que eu conseguir, dentro das leis morais, dentro daquilo que é certo. Mas o que é certo para mim pode não necessariamente ser através das questões morais. Eu posso querer fazer determinadas coisas, mas moralmente isso não é dentro do aceitável, isso não é indicado que eu haja dessa maneira, né? Então, o que é que determina o certo e o errado? O que é que determina os meus limites para as minhas vontades? São as leis divinas e naturais, que são as leis morais, no fim das contas. Então, essas leis divinas, lógico, foram criadas por Deus. Como Deus, essas leis também são imutáveis, são perfeitas, porque são atributos divinos, perfeição, imutabilidade, entre outros, onipresença, onisciência, onipotência, soberanamente justo e bom. Então, essas leis, a partir do momento que nós também, de forma absoluta, cremos que Deus é a inteligência suprema, quer dizer, não há nada mais inteligente do que Ele no planeta, no universo, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Nada houve, ninguém antes de Deus. Então, nós também vamos
ter a certeza absoluta de que essas leis são as melhores para a nossa conduta, são as leis que vão nos levar à felicidade. Já as leis humanas, né, no planeta onde nós vivemos, são necessárias, sem elas hoje, no nosso nível evolutivo, nós não conseguiríamos viver numa sociedade, porque haveria muita falta de respeito. Já há bastante, mas haveria muito mais com certeza. Então, essas leis são necessárias, mas são leis feitas pelos homens. Nós somos o quê? Imperfeitos, em busca da melhora, em busca do nosso aprimoramento. Então, essas leis dos homens são diferentes das divinas, são mutáveis, elas se modificam conforme a civilização vai evoluindo, vai crescendo, novas necessidades vão nos sendo colocadas. Então, há tempos atrás, nós não tínhamos as redes sociais, hoje já existe uma regra de conduta moral, se bem que nem sempre é respeitada, mas essa regra existe para que a gente possa agir dentro dessas redes sociais de forma a termos uma conduta correta. Então, são evoluções que vão exigindo novas leis, novas regras. Então, quando nós decidimos por agir dentro dessas leis morais orientadas por Deus, as nossas necessidades materiais, elas tornam-se segundo plano. É assim que nós vamos passando para mundos melhores, evoluídos, porque são mundos onde as questões espirituais e morais estão à frente das questões materiais. Então, quando nós, desde aqui, já nos decidimos por seguirmos estes caminhos das leis divinas, nós vamos deixando essas questões materiais em segundo plano. Não deixam de ser importantes, merecidas, prazerosas, a que temos direito. Não é isso, mas nós vamos buscando trabalhar essa materialidade, transformando-a em espiritualidade, em moral, em ajuda ao próximo, abrangendo um mundo, um universo muito maior do que a materialidade faz com que a gente limite, né? Limite os nossos desejos, os nossos interesses àquilo que estão conosco, aos muros da nossa família corpórea. Então, as leis divinas, elas são a própria felicidade. Mas a materialidade a que estamos apegados, ela é ilusão. Nós nos sentimos felizes quando adquirimos algumas coisas. Claro, é bom, é prazeroso quando nós vamos a um restaurante, quando nós compramos um carro, quando nós temos um bom relacionamento. Mas isso é a felicidade ilusória se ela não está baseada, se não tem à frente disso tudo as questões espirituais. Então, a prática das leis divinas, ela nos leva à felicidade, porque quanto mais nós praticamos essas leis divinas, mais nós estamos próximos ao Criador. Quanto mais nós nos afastamos dessas leis divinas, das suas práticas, damos atenção apenas àquilo que nos interessa, que é momentâneo, nós nos afastamos do Pai Criador. Então, nós ficamos infelizes. Isso é natural. Essa questão da doutrina espírita ser de consequência, ela é essa observação. Quando nós estamos, a maior parte da vida, do tempo, destinados a auxiliar, destinados a nos melhorar moralmente, a nossa felicidade, ela é muito maior, ela é muito... tem mais tempo, nós temos mais tempo de momentos felizes do que hoje, quando nós adquirimos uma coisa, ficamos muito felizes, mas dali a pouco parece que volta tudo novamente. Por quê? Porque é uma felicidade fugidia, é uma felicidade baseada em coisas que não são importantes, não são sólidas, não nos levam à felicidade. Então, onde está escrita as leis de Deus? Os espíritos retornam para Kardec, que está na consciência. Então, é como se estivesse Deus imprimido em nossa consciência a sua assinatura. As leis dele estão na nossa consciência, nós somos obra de Deus e ele assinou essa obra, colocando essas leis à nossa disposição, na nossa consciência, que está onde?
a sede no espírito. Então, essa consciência não se perde, ela só tende a evoluir, a crescer, porque ela também se nutre dos nossos conhecimentos. Então, por exemplo, quando um criminoso comete um ato equivocado, seja ele qual for, ele vai preso, ele é julgado, ele é condenado, ele cumpre a sua pena, é libertado. Está quites com as leis dos homens, com as leis da terra? Está, porque as leis são essas. Mas ele está quites com as leis divinas? Não está, porque as leis divinas, elas pedem reparação. Porque essas leis na nossa consciência fazem com que ali nada esteja resolvido, independente de que eu tenha cumprido a parte que cabe à lei dos homens. Mas se eu não me arrepender, se eu não buscar a reparação, eu não estarei quites com as leis de Deus. Então, Deus não nos julga, não nos condena, não nos castiga. O nosso juiz, o nosso carrasco está em nós, está na nossa consciência. É ela que nos aponta, é ela que fica pulsando e ali você tem uma intuição de que algo está faltando, algo está sendo devido, então nos traz sentimento de culpa, mas não é Deus, é a nossa consciência. Então, nós podemos fazer coisas equivocadas se for o nosso desejo? Claro que nós podemos. Nós temos livre-arbítrio. Nem tudo nós vamos poder fazer, porque a nossa liberdade aqui no planeta Terra, a partir do momento em que convivemos com outras pessoas, ela tem um limite. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Essa é a regra. Mas nós podemos fazer muitas coisas, mas não quer dizer que isso esteja dentro da orientação moral. Então, nós podemos escolher, eu quero fazer, eu quero ter essa sensação, eu quero ter esse prazer. Qual vai ser a consequência? Sofrimento, culpa, responsabilidade, aquela sensação pesada que cada um tem ali, né, figurativamente nas costas, como se a gente carregasse um peso. Vem o arrependimento e a reparação. Então, há necessidade da reparação para que esse peso dessa culpa seja retirado da nossa consciência. Então, esse que agiu mal, que se equivocou, né? Não só o que foi preso, mas todos nós, nos nossos pequenos prejuízos aí que nós ainda cometemos, nossos equívocos, nós vamos ter que resgatar, que reparar, igual ao mal que eu fiz, quer dizer, é ferro e fogo, é a lei de Talião, o que você fez, você vai receber de volta. Nem sempre. Depende da necessidade evolutiva de cada espírito. Cada caso é um caso, mas Deus, como bom Pai misericordioso, Ele permite a nós, na maioria das vezes, que a gente possa reparar as nossas más ações através do amor, através das boas ações. Um palestrante espírita, nossa, como é bom, como é bacana, pode estar aí cumprindo vários resgates aí através dessa necessidade de estarmos aqui trabalhando a bem do próximo, divulgando a doutrina espírita. Então, cada situação é uma, não dá para a gente determinar. Então, as leis divinas, elas abrangem tudo. Todo o universo, abrangem a natureza, abrangem a nossa vida espiritual, como já falamos, elas atuam também em nós quando espíritos, abrange também na vida corpórea. Então, nós, na nossa vida, nós temos várias faces. Temos a face do nosso íntimo, é aquela face do indivíduo, dele com ele mesmo, as suas ações dele, as suas ações íntimas, os seus pensamentos íntimos, os seus desejos que não são revelados. Nós temos a face daquele que é um membro de família, como pai, filho, irmão, esposa. Nós temos a nossa face como cidadãos de uma sociedade. Então, como nós estamos agindo
nós aqui encarnados, reencarnados, como é que nós estamos agindo nesses segmentos? Claro que o ideal é que haja um equilíbrio entre eles, que em todos eles nós possamos agir dentro da moralidade. Mas eu posso ser um ótimo pai, um ótimo filho e ser um péssimo cidadão. Agir muito mal quando é com a sociedade. Eu posso ser um ótimo cidadão, prestador de serviços, caridoso, auxiliando o próximo, mas intimamente eu posso ter muitas sombras ainda que agem sem que isso seja revelado às pessoas, mas a minha consciência sabe que eu carrego essas imperfeições. Então, nós temos que buscar este equilíbrio constante na nossa existência para que a gente possa realmente adquirir esse bem-estar, essa paz de espírito tão falada. As leis divinas, elas são acessíveis a todos. Só precisa da vontade. Porque o que nos falta é vontade. É vontade de ler, é vontade de conhecer, é vontade de se aprofundar e, a partir daí, promover a nossa modificação, a partir daí aplicarmos na nossa vida. Então, um dia, independente da nossa vontade, todos conhecerão as leis de Deus, porque uma delas é a lei de progresso. E o progresso tem que se realizar, é inerente à nossa vontade, o progresso vai se realizar. Nós podemos estacionar o progresso, mas nós não podemos parar o progresso. Estacionado porque nós resolvemos ficar assim, não quero aprender, não quero me desenvolver, quero só tirar os bons proveitos e prazeres da vida, mas não quero evoluir em nada. É uma escolha. Mas a lei de progresso não para, ela continua mesmo que nós não a queiramos. Então, as leis divinas, elas são diferentes compreendidas quando nós estamos desencarnados. Porque quando desencarnados, nós estamos longe de toda essa tentação que o mundo corpóreo nos coloca. É consumir constantemente, é bebida, é comida, é compra, é relacionamento. São coisas que nos induzem a atrações que nós ainda carregamos em nós. Isso não é uma inferioridade tamanha que não possa ser resolvida. Nós estamos resolvendo, mas ainda carregamos muito disso em nós. Então, quando nós estamos desencarnados, nós estamos livres disso tudo. O que acontece? Nós começamos a perceber o quê? Eu preciso evoluir, porque o espírito, na espiritualidade, ele só quer evoluir, ele não quer saber de outra coisa. Então, ele vai escolher provas, situações, vai ter uma programação reencarnatória que vai ajudá-lo nas suas necessidades de evolução, cada um também dentro da sua necessidade. Porém, reencarnamos, chega aqui, a gente esquece de tudo. Só fica aquela lembrancinha que de vez em quando aparece, né? A nossa consciência chama atenção, mas a gente acaba sucumbindo mesmo aos nossos desejos, aos nossos interesses. Então, nós perdemos 50, 60, 70, 100 anos de uma reencarnação, nós perdemos e não evoluímos, não melhoramos, não cumprimos aquilo a que nós mesmos nos comprometemos na vida espiritual. Então, nós queremos lá na espiritualidade, começamos a pedir para reencarnar desesperadamente. Eu quero cumprir aquilo que eu não fiz. Agora você vai precisar esperar, às vezes até séculos, para poder reencarnar novamente. E Deus, em toda a sua misericórdia, o que ele faz para que aqui nós tenhamos estímulos positivos de mudança? Ele traz para reencarnar aqui espíritos superiores, missionários, para nos exemplificar, para nos falar e agir conforme se fala. Então, ele traz para nós esses espíritos que vão nos revelando essas leis divinas por meio de ações, e aí nós vamos ficando estimulados a nos modificar também. Mas dentre esses que ele traz para reencarnar entre nós,
são homens também, muitas vezes, ainda imperfeitos, não atingiram um grau de superioridade, estão programados para isso, mas não necessariamente vão cumprir. Então, são os falsos profetas da antiguidade e os falsos profetas de hoje. Desviam aqueles que querem se guiar por bons princípios, né? Eles falam das flores, mas no fundo querem mostrar os espinhos, né? Então a sua ação, a sua palavra não confere, não condiz com a sua ação. Então, é aquela passagem de Jesus, né? A árvore boa só pode dar bons frutos, a árvore má só pode dar maus frutos. Vamos olhar o conteúdo, vamos olhar as ações dessas pessoas, porque não existe, fora Jesus, nenhum outro espírito até o momento que tenha sido enviado por Deus até nós. São programados, são convocados a uma combinação, mas muitas vezes esses espíritos falham porque são imperfeitos. Então, que a gente possa ter esse cuidado para observar melhor aquele a que nós decidimos seguir, se ele, conforme ele fala, é o que ele age também, para não demonstrar para nós uma falsidade, não demonstrar para nós algo que não esteja concreto e que não nos estimule a mudar, porque ele vai ser desacreditado e, com isso, nós podemos desacreditar todo um processo, toda uma doutrina. Imaginem se a doutrina espírita fosse desacreditada em vista de tantas coisas, tantos homens, mulheres, homens que têm agido de forma imperfeita, equivocada, através da doutrina espírita. Nós temos, infelizmente, bastante casos, mas a doutrina não se destruiu, a doutrina não ficou desacreditada, porque ela tem as suas bases solidificadas na moral do Cristo, na moral do Pai. Então, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos só falam assim: vede Jesus. Então, vamos olhar Jesus. Qual é o seu conteúdo? Quais são as suas lições? Jesus fazia mal? Jesus atendia mal? Jesus tinha raiva, rancor, ódio, era agressivo, batia em alguém? Não. Nem até aqueles que não acreditam em Jesus não tem como apontar uma situação que seja que Jesus tenha agido sem amor, sem carinho e sem ternura. Por isso é que Jesus é o nosso modelo. Porque modelo é algo que nós podemos aspirar ser. E Jesus, é possível que nós nos tornemos como ele. Um dia, no nosso processo evolutivo, alcançaremos essa pureza espiritual de Jesus. E Jesus é guia porque ele nos mostra o caminho. Ele não morreu na cruz para nos salvar, ele veio para nos abrir os caminhos, o caminho do perdão. Ele pediu para que nós fôssemos perdoados por Deus. Ele pediu para que nós fôssemos compreendidos neste nosso equívoco grandioso que tivemos em relação a ele. Mas ele jamais nos ensinou diferentemente de que a caridade é o caminho, o amor ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a doutrina espírita, ela veio como um complemento desse ensinamento de Jesus, de todas as suas mensagens. E o que o Espiritismo trouxe? Revelou, abriu nossos olhos, tirou as alegorias, tirou a sobrenaturalidade de muitas coisas, os milagres são explicados através do Espiritismo. Então, o Espiritismo veio ser essa luz de racionalidade, essa luz de entendimento de todas essas passagens. E a cada dia, a cada tempo, a humanidade vai recebendo mais e mais revelações. Nós, hoje, temos tido revelações em quantidade que isso não existia antes, porque nós estamos prontos a receber, nós sabemos direcionar. Claro, nem todos, mas a grande maioria já tem em si essa semeadura do bem, do amor, da caridade, tanto que a gente vê aí quantas ONGs, quanta gente fazendo caridade. Isso demonstra o quê? Que o bem está prevalecendo sobre o mal
Não é o que a mídia mostra, não é aquilo que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver as coisas difíceis, as coisas ruins, mas o mundo está muito melhor do que estava antes. Mas muito conhecimento também, de uma vez, vai nos perturbar. Então, trazendo aquela parábola da candeia sob o alqueire, quando muita luz, ela ofusca a visão e a gente não consegue fazer nada. Com o conhecimento é da mesma maneira. Muito conhecimento vai nos perturbar, vai fazer com que a gente não consiga dar a devida importância, o devido encaminhamento para ele. Nós temos algumas soluções de como nós podemos, cada vez mais, agir dentro dessas leis divinas e naturais, controlando as nossas emoções. Santo Agostinho, naquela famosa questão do Livro dos Espíritos, 969, conhece-te a ti mesmo. Então, que nós possamos cada vez mais exercer o autoconhecimento, porque é aí que nós vamos perceber as nossas imperfeições, perceber o quanto nós agimos por instinto sem pensar nas consequências, perceber o quanto nós não pensamos que podemos estar fazendo mal a alguém e que esse mal dói no outro. Então, vamos ter a empatia, vamos nos colocar no lugar do outro. Tudo isso, o autoconhecimento nos proporciona. Quais são as minhas sombras, as minhas imperfeições? Então, controlar os nossos instintos, principalmente, os nossos imediatismos, querer a coisa resolvida de uma hora para outra, ou na mesma hora. Temos uma doença e a gente quer que aquela doença se cure, quando ela é um processo de trabalho, de renovação íntima para o espírito. Pode ocorrer a morte, mas não deixa de ser esse processo de expurgo para o espírito. Então, todas essas questões são importantes. Também dominar as nossas emoções para que a gente não possa ser influenciados por espíritos que vão potencializar o que nós já carregamos em nós, porque eles não inventam coisas em nós. Se eles se vincularam, eles vão potencializar aquilo que nós temos. Espíritos inferiores vão querer potencializar o que nós temos de ruim, não é mesmo? Os superiores potencializar o que é bom, mas eles não nos influenciam nessa maneira, nessa intensividade, como os processos obsessivos. Então, uma das leis divinas, que é a última delas, são 10 as leis divinas, justiça, amor e caridade. Então, a gente pensa levar para casa uma reflexão para todos nós, né? Então, nós podemos ser justos sem seguir as orientações de Deus, a justiça sem a moral de Deus. Nós somos capazes de amar sem conhecermos a moral de Deus. Nós somos capazes de praticar a caridade sem conhecermos as leis morais. Então, é uma reflexão que a gente leva para casa. É esse o ensinamento de hoje, meus queridos. Então, vamos agora, todos nós, passando as nossas vibrações, de onde estivermos, não importa, longe, distante, aqui ou na rede social, é o nosso pensamento que vai agora ser direcionado aos hospitais. Direcionado a cada corredor, a cada leito de dor, onde ali nós vamos deixar o nosso abraço, o nosso desejo de restabelecimento, de cura, se for possível, de resignação. Vamos também visitando as penitenciárias, delegacias. São espíritos que estão ali estão equivocados, mas não serão eternamente equivocados. Então, este nosso desejo de renovação, de modificação, de transformação para eles. Vibremos também aqueles que estão fazendo da rua a sua morada, crianças, famílias, numa situação muito difícil, que nós possamos enviar a eles as nossas vibrações. Vibrando também pelo nosso planeta Terra, todos nós, abraçando esse planeta azul,
desejando uma semana envolta na energia da paz, da serenidade, principalmente também ao nosso Brasil, que passa por muitos conflitos, por desavenças, discórdias, descontentamento, que sejamos fortemente amparados e que possamos receber esses fluidos benéficos da espiritualidade amiga. E ao Pai Criador, nós terminamos as tarefas de hoje agradecendo a Ele por todo o ensinamento, por toda a oportunidade, por toda a misericórdia e bondade que Ele coloca em nossas vidas, que Ele nos permite ter a cada dia, a cada despertar, como uma oportunidade de renovação. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos e que possamos estar juntos nesta caminhada. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente vai ler agora orientações para o passe coletivo. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. A dirigente, por favor. Boa tarde a todos. Convido os trabalhadores passistas a se posicionarem. Vamos então ao passe coletivo. Vamos aproveitar então este ambiente sereno, tranquilo, já com as mentes, os corações harmonizados, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que é todo amor, a Jesus, nosso Mestre, e aos irmãos da espiritualidade de luz, que neste momento possa nos envolver com os fluidos salutares que tanto necessitamos para o alívio das nossas dores, sejam elas morais, espirituais, físicas. Mentalizemos então muita saúde, muita paz, equilíbrio, sabedoria, muita força, muita coragem. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Vamos agora, então, aos passes à distância. Vamos, então, através das nossas irradiações mentais, com a ajuda e o auxílio dos nossos amigos da espiritualidade maior e com a permissão de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, vamos pedindo que o auxílio possa chegar àquele familiar que está necessitando de ajuda, algum amigo, alguma pessoa que conhecemos e que neste momento necessita tanto de auxílio.
para quem tem mais do que uma pessoa, pense alternadamente em cada uma delas. Mentalizemos então com toda a força do nosso coração e do nosso pensamento. Muita luz, muita prosperidade, muita sabedoria, saúde, equilíbrio, fé, muita força e coragem. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Confiantes que estamos de que Deus, na sua infinita bondade e de acordo com os nossos merecimentos, esteve aqui junto conosco, nos atendendo em nossas necessidades. Esperamos que na próxima semana possamos estarmos todos juntos aqui novamente, para darmos continuidade a este tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, trabalhadores. Então, temos aqui, só um minuto. Tem um recadinho aqui importante. Nossa, não sei onde está. Bom, vamos falar do tema da próxima semana. Sãos não precisam de médico. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 a 19. Para quem gosta de estudar, já vem com o tema pronto aí para tirar as dúvidas. O recadinho é a respeito das sacolas de Natal, para auxiliar o Natal dos nossos internos, na nossa unidade de longa permanência, lá em bairro Picanço, de Guarulhos. Estão sendo distribuídos os cartões com os nossos atendentes, é só retirar com eles, podem distribuir a seus familiares, tá bom? São lembrancinhas, roupas, meias, sapatos que a gente pede para auxiliar esses nossos queridos que estão lá internados, alguns desde o dia do seu nascimento. Um abraço a todos, até um próximo encontro, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado também àqueles que estão conosco na rede social.